Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. E hoje, continuando o estudo do cenário Trevas RPG, um cenário brasileiro ambientado num mundo idêntico ao nosso planeta Terra, mas neste mundo as criaturas sobrenaturais não só existem, como elas têm um plano para dominar o planeta. É isso mesmo. E você, amigo RPGista, está aqui para ajudar a deter essas criaturas terríveis. Gostou? Está interessado em narrar Trevas RPG para a sua mesa ou em jogar neste cenário incrível? Então fica aqui que depois da vinheta nós vamos falar sobre as instituições que fazem parte do mundo de Trevas RPG. Já volto, hein? Pega. Oi, pessoal! Então estamos aqui para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Este não é o primeiro vídeo onde eu falo a respeito de instituições, tá certo? Do mundo de trevas, né? Teve um vídeo anterior onde eu falei a respeito das instituições da lei, eu falei do FBI, eu falei da CIA, eu falei de várias organizações que existem e que podem ser utilizadas tanto no combate às criaturas sobrenaturais, como também podem ser utilizadas pelas próprias criaturas sobrenaturais e pelos magos, na execução dos seus planos de dominação. A gente também vimos um outro vídeo. Nesse outro vídeo eu falei a primeira parte das instituições fora da lei, aquelas instituições que não são autorizadas pelos governos mundiais, mas que existem. Nós falamos da Tríade, nós falamos da máfia siciliana, falamos da Yakuza. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou continuar falando a respeito dessas terríveis instituições que são aliadas dos nossos inimigos sobrenaturais, podem também ser utilizadas pelos PCs, enfim, dá para você fazer assim uma excelente utilização dessas instituições. Para isso, é claro, você precisa conhecer um pouquinho a história, a estrutura delas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Se você perdeu os vídeos anteriores, eu deixei aqui o link no card para você ir lá dar uma olhada. E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis. E se você quer saber mais sobre o roleplay games, também tem um link aqui no card que vai levar você para a minha lista RPG para iniciantes. E lá eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse hobby incrível. Esse hobby que reúne pessoas em torno de um objetivo muito legal, que é criar e contar, além, é claro, de interpretar personagens de uma história. Se está interessado, não deixe de ir lá dar uma olhadinha. Voltando então aqui, né? Vamos, sem mais demora, falar a respeito das instituições fora da lei de Trevas RPG, aquelas instituições criminosas que tanto podem ser aliadas como podem ser inimigas dos nossos PCs. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira instituição que a gente vai falar é uma instituição assim que ela não é muito bem uma instituição, né? Ela não tem uma estrutura, não tem uma organização definida, né? Mas ela está lá no livro texto aqui de Trevas RPG como sendo parte, né, das instituições fora da lei do mundo. Então eu estou seguindo aqui porque está lá no manual, tá? Mas deixando bem claro que não é propriamente uma instituição, como a máfia, como a Yakuza, né? E no caso que eu estou falando dos loucos, né? Então, quem são os loucos? Loucos são pessoas, tá? Que elas receberam um dom, né? Você pode chamar de dom, de bênção, ou se preferir de maldição. E que dom é esse? O dom é a habilidade de ver o sobrenatural. Então, o louco é aquele médium que acredita que vê fantasma, que fala com fantasma. É aquele religioso que acha que conversa com anjos. É aquele cara lá que acha que tem demônios perseguindo ele, tá? Essas pessoas, elas não têm conhecimento místico para compreender a estrutura do universo. Isso porque em Trevas RPG, como eu disse, é muito parecido com o nosso mundo aqui. Então a magia, assim como no nosso mundo, ela é rara. Ela é privilégio de um pequeno grupo
tá certo? E esse pequeno grupo, né, ele não quer que esse privilégio dele se espalhe para outras pessoas. Então, essas pessoas, os loucos, eles não fazem parte desses grupos privilegiados, mas por algum motivo que ninguém consegue entender, eles têm o dom, eles têm a capacidade de ver, de interagir com o sobrenatural. E por que eles recebem o nome de louco? Exatamente porque as pessoas comuns do planeta, do mundo, né, não acreditam nas visões, no dom desse pessoal. Então, eles taxam esse pessoal de lunático, eles dizem que eles são esquizofrênicos, eles dizem que eles são perturbados mentais, são malucos, né? Só que no cenário através do RPG, na verdade, os malucos são aqueles que não acreditam, porque nesse cenário, realmente, os seres sobrenaturais, eles não só existem, mas eles interagem com o mundo ao nosso redor. Então, se na campanha de RPG lá o cara realmente diz que fala com demônios, então você tem que ficar atento, você, investigador, você, PC, tem que ficar atento, porque realmente ele deve falar mesmo, porque afinal de contas o cenário permite isso, né? Então, assim como as pessoas aqui no nosso mundo real, que são estranhas, que são diferentes, são taxadas de louca, lá em Trevas RPG também, essas pessoas que têm esse dom, mas que não sabem explicar, não conhecem a estrutura do mundo, não entendem de onde vem esse dom, elas também são chamadas de louca. E é claro que não existe clube de louco, não existe ponto de encontro, não existe, por isso que eu falo que não é uma instituição, né? Mas o autor quis catalogar lá junto com as instituições e por isso que eu estou falando aqui. Embora não seja uma instituição, essa ideia dos loucos vai dar um pano de fundo muito legal para sua campanha, né? Porque você pode, por exemplo, você pode criar PCs loucos, tá? Então, o teu PC, por algum motivo, ele consegue interagir. Ele não tem conhecimento de nada, mas ele consegue falar, ver, entender espíritos, demônios. Você escolhe lá o tipo de criatura sobrenatural. Ou então o teu PC conhece, tem um companheiro, tem um amigo que é louco e ele não acredita, aí você pode colocar um drama dizendo que algo aconteceu com aquele parceiro louco, ele foi sequestrado, ou ele sumiu, ou ele morreu, e agora esse é o motivo do teu herói ter virado caçador de criaturas sobrenaturais. Quer dizer, dá para criar mil e uma ideia com esse pano de fundo dos loucos, tá? Então, usa a sua criatividade, tá bom? Você pode, inclusive, pegar essa ideia dos loucos e retirar do cenário de treva e usar no seu cenário próprio, tá bom? Antes de ir para a segunda instituição de hoje, tá? Eu só quero lembrar que se você pretende narrar Trevas RPG, se você tá gostando desse vídeo e acha que vai narrar Trevas RPG para sua galera, não se esqueça, Trevas RPG é jogado num sistema conhecido como sistema Daimon. Esse sistema é um sistema brasileiro e eu fiz uma playlist de vídeos explicando passo a passo como narrar todas as regras. Então, se você estiver interessado, dá uma olhadinha aqui no card, o link, tá bom? Vamos continuar então falando agora a respeito de um outro grupo de pessoas, né, que fazem parte do mundo de Trevas RPG, que são os psicopatas e os serial killers. Do mesmo jeito que os loucos, os psicopatas e os serial killers não são uma instituição, uma organização, não. Eles são, normalmente atuam sozinhos, individuais, tá? Mas neles também foram catalogados, né, pelo escritor do livro nessa aba. Então, eu estou só seguindo aqui, né, a ideia estrutural. Bom, se você assiste TV, né, série, filme, tudo, você com certeza já ouviu falar em serial killers e psicopatas, que eles são bem comuns dentro do dia a dia, né, da cultura pop. Eles aparecem em filmes, séries, né, novelas, então, normalmente na função de vilões, né, e tudo. E eles podem também ser utilizados aqui dentro do seu mundo de Trevas RPG para a sua campanha de terror sobrenatural. Eu vou explicar aqui cada um deles, tá? Os psicopatas, depois os seriais, começando pelos psicopatas. Bom, os psicopatas, você precisa entender que eles se dividem em duas partes, os sociopatas e os psicopatas, né? Quem são eles? Bom, são pessoas que elas têm uma forma diferente das outras pessoas normais do mundo de processar
emoções. O cérebro delas não é capaz de processar emoções da forma correta. Né? Eles não são capazes de ter alegria, eles não são capazes de ter raiva, eles não são capazes de se emocionar, de ficar feliz, de ficar triste, tá? Eles são pessoas frias, sem emoções, né? E o chato é que, embora eles não sintam essas emoções da forma correta, eles sentem necessidade de sentir essas emoções. Então, eles buscam essas sensações de outras maneiras. Não é que o cérebro deles é incapaz de sentir, não, mas ele sente, ele processa de forma errada. No caso do sociopata, é a deficiência mais leve, tá? Se você é um sociopata, você tem essa deficiência de processamento, mas ela é mais lenta. Então, o que é que acontece? Você consegue superar essa sua deficiência de formas menos perigosas do que o psicopata, né? No psicopata, isso é mais enraizado, isso é mais profundo. No caso do sociopata, você pode buscar, né, ter prazer, satisfazer as suas sensações através do sexo, né? Aí você tem aquele paquerador compulsivo, conquistador compulsivo, que tem que estar o tempo todo conquistando alguém, que tem que estar o tempo todo traindo, ou os abusadores, né, que tem que estar o tempo todo impondo o seu desejo a pessoas que não querem, só assim eles se sentem satisfeitos. Você tem também aqueles que buscam satisfazer o seu prazer através do poder, através do trabalho, são aquelas pessoas que são capazes de qualquer coisa para subir na empresa, que derrubam os colegas, que são traiçoeiras, né, que são desonestas, tá? Aquelas pessoas dominadoras, ditatoriais, que querem dominar tudo isso aí, é um tipo de sociopatia, tá? Quando essa sociopatia é tão profunda, é tão enraizada, ela acaba assumindo o nome de psicopatia. A psicopatia é aquela psicopata, é aquela pessoa que ele só consegue sentir prazer, só consegue sentir uma forte emoção se ele causar dor, sofrimento, morte para outra pessoa. Então, ele só se realiza dessa forma. E por isso ele é tão perigoso, tá? Então, mas não é todo psicopata que vira serial killer, né? Para poder um psicopata ser considerado serial killer, ele tem que ter matado várias pessoas. E além de matar várias pessoas, essas mortes, elas têm que ter um padrão. É tipo como se fosse um ritual. Tá? Ele tem que satisfazer uma sequência de acontecimentos, senão aquela morte não vai dar a sensação de prazer para ele. Esse tipo, tanto a psicopatia como, né, a parte do serial killer, normalmente são causados por algum trauma, mas no caso do serial killer, esse trauma ele é muito forte, ele é tão forte que normalmente o serial killer, ele tenta reproduzir nas suas mortes aquele trauma que ele sofreu. Então, se o trauma dele é porque ele viu alguém morrer afogado, então ele vai matar as vítimas dele afogadas. Se o trauma dele é porque ele viu alguma pessoa, ele foi sequestrado, foi violentado, então antes de matar as vítimas dele, ele vai ter que sequestrar, vai ter que abusar delas. Então, por aí vai, tá? Como é que eu vou usar isso na mesa de RPG? Claro que esses caras vão ter que ser vilão, né, gente? Vilão. E eles são muito bons, evidentemente, para criar aquela história de sensação de terror. Eles podem ser utilizados como capanga dos seres sobrenaturais. Os seres sobrenaturais sabem que aquelas criaturas têm essa psicopatia e ele utiliza esses seres humanos para fazer o trabalho sujo para eles não terem que se identificar, né? E aí você usa a sua criatividade. Você pode, inclusive, esquecer a parte sobrenatural e fazer uma campanha só sobre psicopatas, né? Só com seres psicopatas. Tem aquela série Dexter, né? Que fala... É uma série onde o personagem principal, ele é um psicopata, tá? Ele é um serial killer, né? Eu, particularmente, não gosto muito da temática, não. Mas a série é legal. Eu cheguei a assistir tudo. Eles conseguiram realmente, apesar do cara ser um psicopata, eles conseguiram realmente criar uma série interessante, com casos interessantes, né? E o interessante do Dexter é que ele é um psicopata, que ele foi criado por um policial, né? E ele não quer ser um psicopata, e ele se dedica, já que ele precisa matar para poder ter aquela sensação emocional, que ele não consegue de outra forma, porque ele é, né, um psicopata.
ele mata outros criminosos. Então, ele é um serial killer de seriais killer. Então, ele pesquisa a vida das pessoas, ele mata. Então, quer dizer, conseguiram fazer até uma pegada interessante, né? Embora, né, seja meio assim, pessoas que não têm a mente muito boa, pode começar a assistir um troço daquele que tá achando que ser psicopata é legal. Enfim. Não é o nosso caso aqui, somos todos normais, apesar da gente jogar através do RPG, né, gente? Voltando, então, se você quiser, você pode sim fazer uma série só envolvendo esses camaradas aí. Ou pode acrescentar eles nas suas histórias de terror. De qualquer maneira, eles dão vilões interessantíssimos para campanhas de survival, de terror, aquelas campanhas, né? Onde você quer que o seu PC fique com o coração na mão, aquela história onde cada virar de página dá aquele desespero, que será que eu vou morrer agora? Será que é agora? Né? Então, você vê aí como é que você vai acrescentar esses seres na sua história. Pronto. Agora vamos falar sobre os cultistas. Então, imagine, que você não tenha mas você tenha vários psicopatas reunidos numa espécie de irmandade, tá? Isso aí seria os cultistas, um grupo de serial killer que atuam junto, que sempre cometem os crimes juntos, tá? No caso bem clássico, né, a família Manson, né, que era um grupo de pessoas que não eram da mesma família, mas que viviam juntos, eles tinham um líder, né, que era o Manson, por isso que o nome é família Manson, e eles realizavam crimes, né, realizavam mortes, tá? Em conjunto. Então, isso aí seria a ideia dos cultistas, né? Esses cultistas, gente, eles tanto podem ser criminosos comuns, serial killers comuns, como eles podem fazer essas mortes com um fundo mais religioso, né? Mais sobrenatural, tá? Então, eles matam para oferecer para uma entidade que dá poder para eles, que dá conhecimento para eles. Quer dizer, no cenário de Trevas RPG, você pode acrescentar essa ideia dos cultistas. E é uma forma interessante de colocar os serial killer na sua trama de Trevas RPG. Bem mais interessante do que deixar eles atuando soltos, sozinhos. Mas é claro que um bom narrador, ele consegue dosar, ele consegue acrescentar, ele consegue colocar na trama essas criaturas de uma forma que combine com o ambiente, né? Então, fica aí a nossa terceira dica de hoje de grupos, né, organizações, que seriam os cultistas, tá bom? E o próximo, gente, são os spree killer. Ué, Francine, o que é isso? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar em cultista, já ouvi falar em loucos, mas esse spree killer eu nunca ouvi falar. Então vamos lá, eu vou te explicar quem são os spree killer. Gente, os spree killer, eles são grupo de assassinos, tá? São assassinos que matam várias pessoas de uma vez, né? Então, você pode não conhecer o termo spree killer, mas com certeza você já ouviu falar em algum caso desse, nos jornais, na televisão. São aquelas pessoas, por exemplo, entram numa lanchonete com uma metralhadora na mão e mata todo mundo. Ou então invade uma escola e sai lá assassinando todo mundo dentro da escola, tá? Então, esse tipo de pessoa, eles são chamados de spree killer. Eles são um pouquinho diferentes dos serial killer, né? Os serial killer, normalmente, eles matam 5, 10 pessoas por ano, né? Eles matam devagar, eles têm muito cuidado para não ser pego, porque eles querem continuar matando, eles não querem, né? Ao contrário dos spree killers, os spree killers, eles são desorganizados. Eles normalmente matam várias pessoas, como eu expliquei, de uma vez só. Eles não têm preocupação com o que vai acontecer depois do crime. Na maioria das vezes, termina com eles tirando a própria vida. Eles acabam se matando. E ninguém sabe explicar o porquê disso, né? Inclusive, existem lendas, né, de que existe um grupo de espíritos, tá? Chamado de spree, né? É por isso que é chamado spree killer, que esses espíritos, eles sairiam do mundo dos espíritos, viriam para a Terra, se apossariam de pessoas comuns, né? Dominariam pessoas comuns e aí realizariam esses rituais de assassinato em massa
e depois, é claro, voltariam para o mundo espiritual, depois de se matarem ou de serem mortos pela polícia, tá? Então, isso explicaria, por exemplo, por que na maioria das vezes, quando um Spirit Killer, ele atua, né, que depois que ele é morto, a família dele chega e diz, mas como é que pode? Ele era uma pessoa legal, os amigos dizem que ele era uma pessoa legal, todo mundo lembra dele como uma pessoa pacífica, e essa pessoa legal, essa pessoa bacana, de uma hora para outra pega uma arma, sem planejamento nenhum, sai para um local qualquer e mata todo mundo que está naquele local. Então, seria por conta dessa possessão, né? Essa seria a explicação que o Cenário de Trevas RPG daria para esse tipo de crime. E aí, né, você poderia criar toda uma aventura em torno disso, né? Então, imagine que há um Spirit Killer que escapou do mundo de espírito, ele está solto na Terra, e você tem que encontrar quem é a pessoa que ele está usando como corpo, né? Antes que ele realize o crime, né? Ou você precisa identificar porque ele saiu daquela pessoa. Se ele não for mandar de volta, ele vai entrar em outra pessoa e vai continuar matando. Então, quer dizer, dá para ter várias ideias de como utilizar os Spirit Killer na sua campanha. Mas aí tá aí mais uma instituição que não é bem uma instituição também, né? Mas, enfim, estou seguindo, que eu já falei anteriormente, a ordem lá do escritor. E agora, nós vamos falar sobre uma instituição, essa sim, bem organizada, que são os barões da cocaína. No mundo real, você já deve ter ouvido falar sobre a cocaína, que é uma droga, né, altamente viciante, extremamente perigosa para a saúde do usuário, né? E você também já deve ter ouvido falar nos narcotraficantes, né, que são os traficantes de coca, né? Normalmente eles estão ali pela América do Sul e América Central, tá certo? São chamados também de barões da cocaína, porque eles são os grandes produtores dessa droga. Eles produzem e eles comercializam, tá? Isso no nosso mundo real, né? E no mundo de Trevas RPG existem também os barões da cocaína, tá bom? Só que, é claro, a gente vai dar uma roupagem sobrenatural para essas instituições, né? O narcotráfico, aqui no mundo de Trevas RPG, ele existe desde a década de 70 e a maioria das lendas dizem, né, que ele é dominado por dois vampiros, né, dois vampiros lamiais muito antigos, o Kali e o Medellín. E esses dois vampiros, eles vivem numa constante guerra pelo domínio, né, das fazendas, né, de coca, tá certo? Eles se estabeleceram principalmente nas florestas da Bolívia e transformaram essas regiões em grandes fazendas plantadoras de coca. Eles também possuem exércitos fiéis, bem armados, que protegem, né, os seus territórios. E por conta desses exércitos, eles têm uma grande influência na América Central. São capazes de derrubar governos, são capazes de causar guerras internas, tá entendendo? Os narcotraficantes, eles dominam toda essa região, eles causam o terror, né? Inclusive, acredita-se que cerca de 60 a 70%, inclusive acredita-se que de 60 a 70% da cocaína que é vendida nos Estados Unidos, ela é produzida nessas fazendas, né, do Cali, do Medellín, tá? E eles vivem em guerra, né, pelo comércio da droga no mundo todo. E há uma guerra, né, uma guerra muito grande dos governos dos Estados Unidos e do governo de outros países do mundo, a própria ONU, ela abraça essa causa, que é a guerra contra o narcotráfico, né, a guerra contra os barões da cocaína. Mas até o presente momento, essa guerra, né, ela tem sido bem mais positiva para o narcotráfico, que continua dominando o cenário de exportação, continua destruindo a vida de milhares de jovens através do comércio da cocaína. E esses dois vampiros, né, eles possuem grandes exércitos, helicópteros, armamento da pesada, tá entendendo? Muito dinheiro que eles conseguem com a venda da droga e que faz com que eles tenham assim, uma grande influência no xadrez do mundo de Trevas RPG. Você pode, inclusive, retirar essa ideia do narcotráfico, fazer uma campanha só sobre isso
para sua galera. Ou você pode utilizar a ideia aí dos barões da cocaína, tanto dentro do cenário Travis RPG, como em outro cenário qualquer que você esteja narrando. Mas é com certeza um plano de fundo bastante interessante, né? E essa sim é uma instituição bem organizada, como vocês viram aqui, existe todo um grupo, toda uma estrutura, né? Então, mais uma instituição aí, fora da lei de Travis RPG para você usar no cenário, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, não deixa de compartilhar, não deixa de ativar o sininho, tá certo? Para receber outros vídeos, receber mais material sobre Travis RPG, tá ok? E se você não é inscrito no nosso canal, dá esse voto de confiança e se inscreve no canal, tá bom? Eu volto logo, tá? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!